nem para aquele que jejua em excesso, nem para o que dorme em excesso, ou de modo insuficiente. Para aquele cujo alimento, recreação e conduta física, como também hábitos de sono e vigília, são semelhantes aos de um yukta, que pratica yoga, se torna agradável. Considera-se yukta o aspirante que, com a sua mente bem disciplinada, centrada no Atma, espírito, está desapegada de toda paixão, como a chama de uma lâmpada, de uma vela, num local protegido dos ventos, arde sem tremeluzer. Assim é a firmeza da prática iógica executada pelo aspirante bem disciplinado. Nesse estado, a mente, dirigida pela prática do yoga, consegue tranquilidade através da quietude mental. Contempla o Atma, espírito, regozija-se nele. Deste modo, realiza o supremo êxtase, compreensível pelo entendimento, porém, além dos sentidos, e ainda que habitando em meio a eles, não declina a disciplina iógica. Conseguido esse estado, julga que nenhuma outra aquisição possa superá-lo, e estabelecido nele, não é perturbado nem pela intensa dor, nem pelo prazer. Esses versículos estão no meio de um capítulo do Bhagavad Gita, que é a nossa escritura, principal. A escritura de base da Shuddha Dharma é Bhagavad Gita. E esses versículos são do Pranayama Dharma Gita. Pranayama Dharma Gita é o capítulo que fala exatamente desse alinhamento através do que a gente chama de pranayama, que não é só a prática respiratória, Pranayama para a gente é você se sentir integrado no pulsar cósmico e você começar a funcionar alinhado a esse pulsar, que é como se fosse uma respiração mesmo, que a gente chama de Laya e Pralaya dentro da Shuddha Dharma, E aqui ele está falando da questão da disciplina que você, através disso, vai adquirindo, Esse tem 2 versículos, especialmente dos que a gente leu hoje, que eles são muito interessantes para a gente, vamos dizer assim, até memorizar, trazer de vez em quando, porque são características muito, vamos dizer assim, que tem muito a ver com o praticante, como ele chama aqui, de yukta, o praticante já disciplinado, já aquele que já tem todos os resultados dessa prática, E aí ele fala de alguns hábitos que são muito lembrados o tempo todo na Shuddha Dharma, Tem até uma expressão que era muito usada por um dos nossos instrutores, Vijayananda, que ele costumava falar que a prática do yoga tem que ser exatamente o que ele chama de Shushukan. O que é o Shushukan? É o caminho do equilíbrio, é o dourado caminho do meio, que é aquele que vai propiciar cada vez mais harmonia para a pessoa, Então, passa por essa coisa de você aprender a dosar as coisas, ter esse discernimento, E aqui ele fala, esses 2 versículos aqui primeiros, que ele coloca, que a gente leu, certamente não é para o glutão, nem para aquele que jejua em excesso, nem para o que dorme em excesso, nem que dorme de forma insuficiente, para aqueles cujo alimento, recreação, conduta física, como também os hábitos do sono e vigília são semelhantes aos de um yoga, a prática do yoga é agradável. Então essa coisa do equilíbrio é alguma coisa assim, que passa pela nossa disciplina. E quando você fala
disciplina, normalmente, hoje em dia, a gente está muito estimulado para, tipo assim, vai fazer aquilo que te faz bem. Normalmente, o que te faz bem, normalmente não tem cara de disciplina para muita gente, né? É alguma coisa sempre lembrada de uma outra forma. Então, a disciplina, ela é realmente um processo de harmonização, e não um processo de austeridade com uma cara muitas vezes complicada até para algumas pessoas, né? Mas é um processo de equilíbrio, né? De tratar as coisas com harmonia, né? E aqui essa do glutão, nem para aquele que jejua, hoje em dia também é muito mais fácil a gente ser glutão, né? Tudo nos leva a isso, né? Nunca tivemos um momento que tanta gente se interessa por coisas de gastronomia, que eu acho o máximo, se interessa por coisas ligadas a isso, e por coisas inclusive de alimento mesmo, né? Que tipo de alimento você usa, tem toda uma atenção hoje para a forma que você lida com essa questão da sua alimentação, com essa questão da nossa, tudo aquilo que a gente faz para harmonizar a nossa vida. Começa pelo físico. Por quê? Porque é o lugar onde a gente é mais chamado o tempo todo para as coisas. Que questão é essa? Desde a alimentação, os hábitos de, como ele fala, sono e vigília, a gente sabe que a ausência de sono, né, é altamente daninha para a gente, desarmoniza, desorganiza a gente, você não ter um sono que realmente recupere, né, restaurador. E aqui a questão que ele fala dessa de alimentação, nem jejua em excesso, nem come como um glutão, é mais propenso a gente comer como um glutão hoje em dia do que jejuar. Hoje é um hábito absolutamente incomum, né? E sempre foi alguma coisa muito usada exatamente como técnica de disciplina. E quando você faz 2 tipos de jejum, a gente tem pouco hábito, e eles são muito harmonizadores. Eles realmente trazem um processo de disciplina muito interessante que tem a ver com esse jejum. Outro alimento em si, e o jejum da palavra. O jejum da palavra, ficar em silêncio, é alguma coisa extremamente delicada, e é de alto valor disciplinatório. Porque a gente faz as duas coisas quase que compulsivamente, tanto com o alimento, quanto com a questão da fala. A hora que eu vi, já falei, a hora que eu vi, já coloquei, a hora que eu vi, já me posicionei. Isso é uma coisa quase que automática hoje na gente, né? E existe muita solicitação da gente para tudo isso. Para fala mesmo nesse sentido, e não só nesse sentido dessa que a gente usa para literalmente se comunicar com alguém, mas também a fala lá dentro da cabeça, né? Então, a gente tem alguns retiros de silêncio, retiro aqui, né, que se faz aqui, são períodos, né, de silêncio aqui, 3 vezes por ano a gente tem um dia de meditação silenciosa aqui, que a cada horário, cada 1 hora das 12 horas, tem pessoas aqui dentro meditando silenciosamente. Ninguém está dirigindo a prática, ninguém está conduzindo, ela vai fazer sozinha, quieta, a meditação dela. E o outro que a gente faz fora daqui, numa casa realmente de retiro de silêncio, que a gente faz fim de semana, 48 horas, 30 horas, 72 horas já fizemos silêncio, que é exatamente esse trabalho. Para você ver o tanto que isso, que a gente falando assim, fica como uma coisa assim, isso não é tranquilo, né? E não necessariamente é tão tranquilo. Porque às vezes assim, o parar de falar já é um exercício para a gente, né? Não se posicionar a todo momento, né? Hoje mais ainda, porque às vezes você não se posiciona falando, mas você fica horas teclando no celular, ou no Zap, ou no Face, ou nas outras redes todas que a gente tem hoje, você está falando? Porque você está juntando ideias, colocando uma sequência de pensamentos, você está falando, né? Você pode não estar falando em voz alta, mas você está falando, né? Então, esse processo, por que a gente fala que é
forte na gente, né? É só a gente ver a quantidade de gente que fala assim, estou de regime, e não cumpre. Trai o regime o tempo todo. Por quê? Porque eu falo, não vou comer, ou eu não vou falar, ou eu não vou... O que acontece? A hora que você viu, já fez. Porque a gente faz compulsivamente muitas coisas. E esse é um processo que a gente fala que tudo que se faz dentro de uma escola como essa é estimular a pessoa para o trabalho de atenção. Atenção, né? Porque a meditação é um estado de plena atenção, de contemplação. De você aquietar para perceber as coisas, né? De uma perspectiva muito mais intimista, silenciosa, quieta, né? Para inclusive ouvir o próprio Deus dentro de você. Essa é a nossa disposição para a meditação, né? Mas começa primeiro ouvindo a barulheira que está aqui dentro, né? Você vai tentar parar e fica. Então essa coisa que a gente falou, se propõe a fazer regime, de repente a hora que viu, nossa, esqueci, comi o doce que eu falei que não ia comer durante a semana, falei que eu não ia fazer isso durante a semana, e que a partir de segunda-feira, eu até brinco, eu costumo falar isso, virar mexer, eu falo isso, né? Assim, depois do meu aniversário, depois do primeiro do ano, depois da segunda-feira, a gente está sempre se prometendo coisas, da segunda para frente, do aniversário para frente, por aí vai. Por quê? Porque a gente sempre prorroga as atitudes que a gente está se chamando para algum tipo de disciplina, né? E a fala, que tem essa cara, e hoje mais do que normal, tem pessoas que são naturalmente mais silenciosas, mais quietas, introspectivas, mais caladas, prestam mais atenção para falar. Eu digo até assim, costuma contar até três respirações, e aí é que ela se coloca, né? E quase nunca, na hora que viu, pá, já falou. E é por quê? Porque tem um mecanismo dentro da gente viciado, completamente viciado. E a meditação é para tirar você do piloto automático, é fazer você prestar atenção no que você faz, estar inteiro nas coisas que faz, né? Então, as duas coisas, aqui cita essas duas e tem a outra, né? Nem para aquele que dorme em excesso, nem para aquele que de modo insuficiente, porque tudo isso é para harmonizar. E esse Shushukan é propor uma forma que seja harmônica, equilibrada. Eu não posso me propor a fazer coisas que eu não tenho tamanho para executá-las. Aí depois você faz o quê? Dá uma frustração enorme, você fala, não vou fazer porque eu não estou pronto. Aí você desiste de si, que é uma das piores coisas que você pode fazer consigo mesmo, né? Então, esses mecanismos envolvem algum autoconhecimento, né? Alguma medida de noção do que você pode. Então, eu vou começar desse jeito, vou fazer um passo a passo. Isso vai com qualquer coisa da nossa vida, né? Porque você tem que ter algum tipo de, já de parâmetro, de autoobservação para se propor coisas. Não adianta você se propor coisas que você não vai conseguir. Isso é horrível, porque você se frustra consigo mesmo e isso fica depois te cobrando. E aí vai lá na frente, nem vou começar porque eu sei que eu não faço. Tem pessoas até que falam mesmo, deliberadamente, não vou me propor porque eu sei que eu não faço. Então assim, é como se a pessoa já estivesse não se levando a sério, né? E esse processo, ele é todo disciplinatório, não no sentido ruim. Não tem ninguém falando para você, faz isso ou faz aquilo. Às vezes a pessoa tem algum processo desse por questão física, de saúde, o médico falou, deixa de fazer isso ou deixa de fazer aquilo. Aí vira uma punição absurda para a pessoa. Por quê? Porque passa por esse processo de equilibrar, harmonizar e que tem a ver com essa coisa do prestar atenção, né? Dentro da Shuddha Dharma tem 2 preceitos éticos que são primeiros dentro da Shuddha Dharma, que a gente chama de preceitos de conduta já, que é Sannyasa e Tyaga. Sannyasa é renúncia e Tyaga é escolha. Para fazer essas coisas que a gente está falando, fala de um posicionamento, uma decisão que você vai tomar e que você vai se entregar à sua decisão. Então isso é alguma coisa que acontece a todo momento na nossa vida.
Não tem nada que você faz na vida, nada, desde as menores coisas do nosso cotidiano até as grandiosas, como cara daquelas que norteiam a nossa vida, que não passa por escolha e entrega. Quando você não começa com essas duas bem claras dentro da sua cabeça, o que vai acontecer? Você escolhe e não respeita a própria escolha, não se entrega a ela. E aí a mesma coisa que a gente falou desde fazer um regime, desde tomar uma atitude, não vou fazer isso, de repente eu fiz, tá vendo? Não adianta eu falar. E a pessoa ainda faz um mantra em cima disso, né? O mantra negativo, tá vendo? Não adianta eu falar porque eu faço isso mesmo. E aí ela assim, se dá razão, mas é porque eu tô assim. Então, esse processo é exatamente a meditação, é aprender a prestar atenção, aquietar, para realmente essas coisas começarem a ter sentido para a gente. E são coisas que são escolhas que a gente faz para nossa, porque julgamos que sejam melhores para nós. Agora, se você escolhe e não se entrega às suas escolhas, esse é o nosso problema. A gente está toda hora fazendo escolha e não se rende a elas, né? Não faz renúncia, porque toda escolha envolve renúncia. Eu falar, olha, vou bater esse sino aqui, vai fazer um tipo de som. Aí eu falo, não quero fazer esse som. Eu estou escolhendo que eu vou fazer esse ou não aquele. A roupa que a gente pôs hoje, a grande maioria de nós tem muito mais do que essa uma que nós estamos vestindo hoje. De alguma forma você optou por ela. Você não pode sair e falar, eu devia ter posto aquela. Você vai comer alguma coisa hoje, não é possível você ficar, fiz isso, de repente fiquei pensando, devia ter sido aquilo. Isso é não se entregar às suas opções, às suas escolhas. E esse processo aqui de trair isso naquele momento, não é você já fazer o seu mantra negativo, tá vendo como não adianta? Não, ao contrário, a partir de agora que eu me dei conta, eu vou fazer dessa forma. E a mesma coisa quando a gente vai sentar para meditar agora. É um exercício que a gente espera, agora eu vou ler de novo essa outra parte aqui. Como a chama, em um local protegido dos ventos, arde sem tremer luzir, assim é a firmeza na prática iógica, executada pelo aspirante bem disciplinado. A vela aqui, se eu fizer assim, a maioria de quem está aqui certamente tem, uma pessoa já falou comigo até, como sempre tem toda terça-feira, pessoas que não estão acostumadas, mas as que já sentaram alguma vez aqui e falaram, vou meditar, e de repente, a gente está falando, vamos fazer isso, de repente, a mente foi para aquilo, por quê? Porque a gente ainda não tem essa firmeza. Não tem essa firmeza iógica. E não que isso seja ruim. Não, como tudo na vida que a gente começa, depende do quê? De você continuar fazendo. Ninguém aprendeu a nadar na primeira vez que caiu na piscina. Você vai se estabanar de qualquer jeito. Se te jogar na piscina e você não sabe nadar, você vai se estabanar e não vai afogar. Mas você não vai sair nadando, né? E a mesma coisa com qualquer coisa na vida. Tudo depende da perseverança nas coisas, da insistência nas coisas e da dedicação. E de cada vez que eu opto por uma coisa, eu me entrego àquela coisa. Eu realmente escolho e realmente me rendo àquela escolha feita. Então, essa firmeza que se fala com a prática iógica é essa que com o tempo, cada vez mais, você vai aprendendo a se fixar e colocar o pensamento ali e repousar o pensamento ali, como falam as nossas obras, né? E aqui no final ele fala assim, realiza o supremo êxtase compreensível pelo entendimento, porém, muito além dos sentidos e ainda habitando em meio a eles, não declina na disciplina. Então você vive, aqui tem 1 milhão de sentidos, tem 1000 coisas acontecendo dentro e fora de nós a todo momento, mas eu tenho que saber aonde que eu estou alinhando o meu processo, em que lugar eu estou repousando a minha mente. E esse é exatamente o treinamento
que você vai fazendo, né, consigo mesmo, e devagar vai tendo resultado, porque você foi escolhendo de novo aquela mesma coisa. Escolhi de novo não comer aquilo no dia de hoje, ou comer aquilo no dia de hoje, ou não fazer aquilo no dia de hoje, não falar nessa ou daquela maneira. Conseguir prestar atenção antes de fazer, não fazer impulsiva, impetuosamente, mas fazer agir com as coisas de uma forma a partir daquilo que eu estou me organizando para funcionar, né? Então esse é o treinamento. E está no Pranayama Dharma Gita, que esse capítulo do Bhagavad Gita, ele é o primeiro dos capítulos que já estão no Karma Shatika do Bhagavad Gita. A parte do Karma do Bhagavad Gita já é das ações. Antes tem um processo de entendimento, conhecimento, depois tem um outro que fala uma sequência de capítulos do Bhagavad Gita que fala da vontade. Esse aqui já está naquela parte do Bhagavad Gita que fala, você já está agindo? Porque se supõe que você veio aprendendo, veio se entregando, pondo o coração naquilo, e agora vamos ver o resultado. Karma é ação. De que forma você está agindo com isso que você já vamos dizer assim, se capacitou? Esse é o primeiro. Então ele já lembra a gente, né, que tem a ver com esse processo da gente de se colocar dentro dessa onda que faz parte do processo fora, que é o pranayama, e está aqui dentro de nós, mais perto de qualquer coisa em nós, está a nossa respiração, que é o alento para você se alinhar, né, se organizar, se harmonizar, que é exatamente isso. E hoje a gente vai fazer de novo a nossa meditação Nirguna Dhyana, que é a meditação interna, né, em que centramos no espírito dentro de cada um de nós, tá bom?